Fala, gente, mais um vídeo aí. Veja nosso livro de limpeza espirituais. É, Ative o sininho, se inscreva, ative o sininho, comenta, compartilha, ajuda nós aí. E vamos começar o vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre o verdadeiro mago, né? Ih, eu esqueci de ligar a luz, peraí. O verdadeiro mago, né? O verdadeiro mago, pra mim, né, do ponto de vista do verdadeiro mago, não é aquele cara que pega um livro e faz a receita de outro mago que fez. No caso, eu faço, né? Esse é o caminho do mago. O verdadeiro mago ele não precisa nada disso. Ele não precisa nem de uma vela, não precisa nada. Ele só precisa focar naquilo que ele quer fazer e aquilo se movimenta como a magia. Esse é o verdadeiro mago. O mago ele tem um poder, esse mago ele tem um poder muito forte no universo. Ele tem um poder absurdo de fazer as coisas acontecer, né? Esse é o verdadeiro mago. Não é aquele cara que fica botando um monte de ritualística, um monte de roupa engraçada, fazendo um monte de coisa, não. Esse aí é o caminho do mago. Isso é um processo. O mago de verdade não precisa mais disso. Entendeu? Então você, por incrível que pareça, todos nós estamos. Eu tô no caminho do mago. E eu vejo muita gente no caminho do mago. O pessoal falando que é mago aí profissional, que é um mago foda, mas tá todo no caminho do mago, tá? O mago de verdade não precisa lá disso. Desculpa, gente. O mago de verdade, ele é um cara que ele tá acima de qualquer dogma, ele tá acima de qualquer grimório, ele tá acima de qualquer coisa. As coisas se realizam. Ele tem um poder absurdo, né? Ele não precisa de grimório nenhum, de estudo nenhum. Porque o grimório, na verdade, foi o mago que fez para ensinar a pessoa que não sabe magia. E foi para ensinar aqueles rituais. A gente fala dos nossos rituais, a gente é considerado mago, mas na verdade, se fosse lá no século atrás, a gente não é considerado mago. Mago é quem fez o grimório. Entendeu? Não é. Hoje o cara que faz a magia, que usa os grimórios, é o mago. Mas antigamente não. Antigamente é quem criou o grimório é o mago, porque a, 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 a escrita na época não tinha. Depois de Gutenberg começou a melhorar, mas não tinha isso. Então, para fazer um livro era uma coisa muito complicada. E só que tinha livro era uma elite. E quem fazia livro era um cara de um conhecimento absurdo. Então, um cara que fazia aquilo para outras pessoas terem acesso. Então você tem que ver como é que era na época, né? Pra ter uma ideia, a vela era o olho da cara. É, esse negócio tem que valer a pena, era a pena da escrita. Valia a pena escrever. Porque era tudo assim. Uma escrita, um papel era muito caro. Escrita, papel, vela, sabe? Era muito cara. Hoje, você pega uma vela ali. Quando eu evocava Diamonds, e ele era dessa época, que a última vez que ele veio pra cá nessa época, ele ficava besta como eu tinha vela. Ele disse, nossa, quantas velas você tem? Porque para eles era uma coisa absurda. Nossa, você deve ser um homem muito rico, né? De posses. É que tava mexendo com. Ele tava dessa época, esse Diamond. Então, pra ele via aquele negócio, nossa, quanta vela, quanta coisa, você deve ser um nobre, né? Um, um duque. Aí não, mas é tranquilo, aqui é assim mesmo. Mudou muita coisa depois. Mas é incrível. Ele ficava se besta assim, oh, que eram seres dessa época, que trabalharam nessa época. Então eu evoquei ele e tava parado nessa época, né? E ele foi mostrando pra ele as coisas, né? E ele fica besta. Ficava muito besta, porque mudou muita coisa. Então é muito bacana entender isso, né? Isso é muito engraçado. Então, tu- tudo era muito difícil, né? Então, só quem fazia a magia era a elite, ele da elite da elite. E o cara que fazia o Grimório, esse cara é um deus. Porque ele não precisava daquele Grimório para fazer magia. Aquele ali era só para as pessoas fazerem magia, para ele estar ensinando para as pessoas pegarem e fazer magia. Para ele não precisava daquilo não. Entendeu? Então é engraçado falar que
Ah, ele precisa daquele ritualística toda. Eu preciso porque eu tô no caminho do mago. Mas tem mago que não precisa disso. E faz. Não precisa fazer nada. Simplesmente ele vai pegar, ele foca naquilo ali e faz. Não precisa da ritualística. Então o verdadeiro mago tá aí, né? Apesar, eu sou um cara bem tranquilo, bem humilde, vai falar que a gente está num processo, todo caminho, né? Mas como a gente tem que botar um nome, então é Mago Drago. Mas a gente está no caminho de ser mago. Estou num processo. 6 anos de magia não quer dizer que eu posso ser um mago. Eu tinha que ter mais sabedoria, ganhar mais livros, estudar mais. Então eu estou no caminho, né? Gente, vai ficando por aqui, meu videozinho. Eu espero não ter muito enrolado vocês. Eu vou aqui interromper a gravação e valeu!